palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado povo de Deus, hoje sexta-feira, 11 de março de 2022, eu sou João Batista, venho até você com a palavra de esperança. Hoje vamos refletir a palavra que está em 1 Coríntios 11, de 1 a 16, quando eu quis como proposta trazer a vocês o título, o tema prudência e comportamento. Vamos refletir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas antes disso, obrigado a você que já está inscrito no canal Palavra de Esperança, a você que compartilha, que curte, que acessou aí o sininho para receber as notificações. Muito obrigado, Deus abençoe você e vamos fazer com que esse canal de evangelização continue crescendo cada vez mais para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima segunda-feira, dia 14, às 7 horas, aqui no canal Palavra de Esperança, você vai acompanhar uma linda entrevista, um lindo testemunho com meu querido irmão Luiz Gonzaga. Café com Esperança desse mês de março está muito especial e esse conteúdo está disponível apenas para quem está inscrito no canal do YouTube, tá bom? Segunda-feira, 7 horas, ficou linda a capa, a produção, a entrevista, o testemunho. Tivemos momentos de muita emoção e eu tenho certeza que você vai se apaixonar com o nosso Senhor Jesus, com aquilo que Ele é capaz de fazer e com a linda história real do Luiz Gonzaga que Ele vai trazer para nós, com detalhes que mesmo eu sendo amigo dele, eu nunca tinha ouvido. E eu fiquei realmente muito tocado com tudo aquilo que ele partilhou comigo nessa entrevista que vai ao ar na próxima segunda-feira. Querido povo de Deus, Paulo começa o capítulo 11 nos chamando a seguinte reflexão: tornai-vos os meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que eu quis trazer primeiro só o versículo 1? Porque aqui Paulo está fechando os capítulos anteriores e abrindo um novo capítulo, uma nova preocupação dele a partir daqui com a comunidade e de forma especial com a igreja, com cada um de nós nesse momento. Então, essa leitura, ela fecha até o capítulo 10 e abre a partir daqui o capítulo 11. Quando Paulo vai dizer, sede meus imitadores, tornai-vos os meus imitadores como eu sou de Cristo, é porque ele tinha no coração a certeza, eu tenho lutado para agradar a Deus. Então, Paulo era fiel sempre a Deus naquilo que ele acreditava que era verdade antes da conversão, e claro que logo após a conversão, São Paulo ele dedica sua vida, seu respirar, tudo pela causa de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, quando nós ouvimos uma frase como essa, nós estamos lendo a frase de um santo, de alguém que realmente agradou a Deus com a sua atitude, com a sua conversão. Quando nós dizemos, eu estou num processo de conversão, isso quer dizer que todos os dias nós estamos trabalhando para que a nossa vida seja um pouco melhor e agrade ainda mais o nosso Deus. Então, que a leitura de hoje seja inspiradora. Mesmo que quando eu estiver lendo, às vezes você não compreenda tão bem, Deus quer trazer ao nosso coração revelações muito preciosas. Então preste atenção, ele começa dizendo, repito, tornai-vos os meus imitadores como eu sou de Cristo. Continua. Eu vos felicito porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as minhas instruções tais como eu vou-las transmitir. Mas quero que saibais que o Senhor de todo homem é Cristo. Senhor da mulher é o homem. Senhor de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta falta ao respeito ao seu Senhor. E toda mulher que ora ou profetiza não tendo coberta a cabeça falta ao respeito ao Senhor, porque é como se estivesse rapada. Se uma mulher não se cobre com um véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça rapada, então que se cubra com um véu. Quanto ao homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é a imagem e esplendor de Deus. A mulher
é o reflexo do homem. Com efeito, o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado para a mulher, mas sim a mulher para o homem. Por isso a mulher deve trazer o sinal da submissão sobre sua cabeça, por causa dos anjos. Com tudo isso, aos olhos do Senhor, nem o homem existe sem a mulher, e nem a mulher sem o homem. Pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce da mulher, e ambos vêm de Deus. Julgai vós mesmos. É decente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com o véu? A própria natureza não vos ensina que é uma desonra para o homem usar cabelo comprido? Ao passo que é glória para a mulher uma longa cabeleira, porque lhe foi dada como um véu. Se, no entanto, alguém quiser contestar, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O povo deve estar pensando assim, e agora, João, não é nem agora José, né? E agora, João, como entender essa leitura? Queridos irmãos, essa é uma daquelas leituras que nós temos que ter pelo menos uma noção, um pequeno entendimento daquilo que era uma realidade daquela época. Ou seja, termos uma noção do contexto daquela época. Então, era quase que um escândalo um homem de cabelo longo. E era também um escândalo, podemos dizer assim, uma mulher de cabelo curto. Então, era algo muito comum e isso perdurou por muitos e muitos anos na humanidade. E hoje a gente percebe que não é o tipo de cabelo, não é o cabelo longo ou o cabelo curto que faz o caráter de uma pessoa, mas isso que Paulo escreve para aquela época, para aquele momento, era muito importante para aquele povo. Então não adianta a gente querer mudar aquilo que a palavra está escrito, também nós não vamos fazer isso nunca, porque não é essa a missão de quem lê, interpreta e compreende a palavra. Mas nós precisamos lembrar o contexto onde essa palavra estava escrita, né? Onde há um contexto de um machismo muito grande, onde tudo isso era como que lei dos próprios judeus daquela época. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós não vamos desprezar esse contexto, não. Nós vamos compreender aquilo que nós podemos trazer hoje para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para aquilo que nós vivemos. Aqui na Bíblia Ave Maria traz o título Traje das Mulheres na Igreja. E eu coloquei hoje como título as duas palavras prudência e comportamento. Por que prudência? Porque é muito fácil uma leitura como essa eu querer usar dela para manipular as pessoas e para enganar as pessoas naquilo que ela traz como sua essência. Irmãos, o que não pode estar despido é o nosso corpo, né? Quando eu leio esse título, Traje das Mulheres na Igreja, eu fico observando que é uma preocupação do próprio Paulo com a realidade daquela época, porque uma mulher com o cabelo rapado ou curto poderia ser um escândalo para aquele povo daquela época. Agora eu fico muito preocupado quando no tempo de hoje as pessoas vão para a igreja como se elas estivessem indo para uma boate. Batizado então, casamento então, parece desfile de moda. E aí a gente acaba esquecendo que ali é um lugar sagrado, do mesmo jeito também que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E é tão perigoso quando nós perdemos esse bom senso, essa prudência, esse cuidado, esse zelo. Paulo ele retrata que ele traz uma preocupação muito grande que é comum daquela época com a questão do cabelo, com o véu que a mulher colocava, com o cabelo longo da mulher, com o homem não ter o cabelo longo. Então era algo próprio. Hoje, uma das preocupações, inclusive os padres hoje têm batido muito nessa tecla, muita gente não gosta, né? É o cuidado que as mulheres e também os homens precisam ter quando eles vão para a igreja. Nós não estamos indo para uma praia, nós não estamos indo para uma boate, nós não estamos indo para uma festa, nós estamos indo para o sacrifício.
E isso não pode ficar esquecido no coração dos filhos de Deus, gente. Prudência e comportamento talvez resume tudo aquilo que Paulo fala no primeiro versículo. Tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qual que é a postura de um homem sensato, de uma mulher sensata? Saber que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que ele não se torne objeto de prazer e de pecado para os outros. Nós precisamos olhar com um pouco mais de cuidado para a nossa vida. Aqui fala da submissão, que é algo muito forte daquele contexto, daquela época. Mas a forma que Paulo vem trazer para nós a explicação é muito bonito no versículo 11 e 12. Contudo isso, aos olhos do Senhor, nem o homem existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem, pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem não nasce da mulher, porém o homem nasce da mulher e ambos vêm de Deus. Ou seja, um depende do outro. A leitura sempre ela traz esse ponto que era muito comum daquilo que era do homem daquela época, a forma que ele expressava e que era entendido assim, coisa que nós sabemos que hoje não é que foi mudado, não, mas hoje nós compreendemos como que eu posso dizer isso aqui? A forma mais bonita de compreender tanto o homem como a mulher é que um completa o outro e um foi chamado a ser unidade com o outro. Um foi chamado a ser uma só carne. Vamos usar a expressão que a palavra de Deus traz para ficar mais claro. Então, um depende do outro, né? Para que nasça a vida, depende do homem, depende da mulher. E é claro, os dois vêm de Deus. Então Paulo ele traz esse contexto para mostrar que nós precisamos ter respeito com as coisas de Deus, com os lugares sagrados. Nós também precisamos ser respeitosos uns para com os outros. Repito, ele traz palavras e realidades muito fortes do contexto daquela época. O véu, o cabelo longo, o homem não ter o cabelo longo, o homem não falar com a cabeça coberta, tem que descobrir a cabeça para falar. Então, quando nós lemos isso aqui, nós percebemos uma identidade muito forte de Paulo com aquilo que era a verdade daquele povo naquela época. Repito, nós não estamos mudando a palavra e readaptando ela àquilo que nós acreditamos, não. Hoje um grande contexto da época e talvez uma das grandes preocupações é ter mais cuidado com os trajes que nós usamos em qualquer ocasião quando nós estivermos num lugar sagrado, que é uma igreja. Goste ou não goste, olha, eu não estou dizendo que a pessoa tem que se vestir de forma feia, não é isso, gente. Vista-se elegantemente, vista-se bonita, vá para o casamento, vá para o batizado, se produza, isso não está errado. O que nós temos que entender é que nós não podemos ser ali motivo de queda para o outro, motivo de pecado para o outro. Estar belo, valorizando esse corpo que Deus deu como templo do Espírito Santo, lugar onde Deus mora. Claro, tudo no limite é muito bonito. O que nós não podemos é criar uma idolatria ao corpo, aonde o corpo é mais importante que o sagrado. Isso não pode acontecer. Então Paulo está hoje nos chamando a ter mais prudência com o jeito de se vestir. Claro, gente, também, quando for fazer aquele penteado, faz algo que fica também elegante, bonito, discreto, talvez, né? Sem chamar mais atenção para você do que para o Cristo que ali no altar está. Nós precisamos ter esses cuidados, né? Com o nosso corpo, com a nossa postura como cristãos. E é claro, sabendo que isso aqui são pontos importantes, mas o que mais conta é aquilo que está dentro do nosso coração. É a forma que nós vivemos a nossa fé. Repito, cuidado com as vestes que vocês vão, que eu vou, que cada um de nós vamos para celebrar a Santa Missa, para uma adoração, para o batizado, casamento. Cuidado. Tudo isso é importante ser observado para não sermos motivo de pecado para o outro, motivo de queda para o outro. Se naquela época era tão observada a questão do cabelo, do tamanho, do véu, hoje isso
talvez seja observado? Talvez sim, por muitas pessoas, mas o que hoje mais a gente tem que observar é que o nosso corpo não se torne motivo de pecado para o outro. Isso deve ser muito bem pensado no nosso coração. Você não pode, de forma alguma, usar esse corpo que Deus te deu para motivo de queda, para a destruição do Filho de Deus que está ali do lado, não. Nós já tivemos casos aqui onde o padre teve que sair do altar e cobrir uma pessoa com uma toalha, porque ele não conseguia nem celebrar a Santa Missa. Era Santa Missa ou um casamento, não me lembro. E isso é doloroso, gente. Isso é difícil para os sacerdotes, isso é difícil para a comunidade. Saber que a pessoa vai com a roupa tão curta e quem está ali à frente, infelizmente, quando menos percebe, já está olhando. Isso é meio que quase que natural. É difícil a gente falar desses assuntos porque fica parecendo que a gente está jogando indireta para alguém. Não, e cada um também sabe de si. Mas não seja motivo de queda para o sacerdote, não seja motivo de queda para os seus irmãos de caminhada. Cuidado com o jeito de se vestir, cuidado com os penteados que você faz. Tudo isso pode ser feito de forma bela, de forma simples, singela, mas que fique elegante, que fique bonito. Nós não estamos falando para a pessoa se vestir de qualquer jeito ou não se produzir. Não é isso, não. Não é isso. Estou apenas dizendo, cuidado, prudência. Zela pelo seu comportamento, pelo seu jeito de se vestir e de ser, para que não seja motivo de queda para os irmãos, tá bom? É isso. A leitura hoje, ela nos chama a essa profunda reflexão, que parece coisas às vezes tão sem significado, sem sentido para nós nos tempos de hoje, até porque muito pouco se fala sobre isso, Mas às vezes é importante, é por isso que às vezes muitos estão caindo no pecado de ir de qualquer jeito para a igreja, porque não se fala mais sobre isso. É importante que o coração esteja bem, é verdade. Mas é importante que o seu corpo não seja motivo de pecado para o irmão. Isso deve ser pensado e deve ser revisado dentro de nós para não sermos motivo de queda para ninguém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser imitadores de São Paulo. Na sua prudência, no seu comportamento, nas suas atitudes. Mas acima de tudo, Senhor, queremos imitar a vós, ó Jesus Cristo, que é o nosso grande modelo. E claro, para as mulheres o grande modelo é a Virgem Maria. Que você, mulher, possa ter em Maria o seu grande modelo para que você possa a ela imitar. E que nós, homens, possamos imitar São José, possamos imitar Jesus Cristo nas suas atitudes, na sua prudência, na sua forma de se vestir, naquilo que era próprio daquele tempo, eles faziam o melhor que eles podiam. Que nós também possamos ter esse cuidado, que o nosso corpo, que a nossa vida não seja motivo de queda, de pecado para nenhuma pessoa pela qual nós encontrarmos, mas que Deus possa dar a cada um de nós prudência, zelo e muito respeito para com o nosso corpo e para com o corpo do irmão, da irmã que nós encontrarmos, que nós possamos ter esse cuidado de zelar da nossa vida para assim mesmo, com a nossa vida, com o nosso corpo, com as nossas atitudes, refletir aos irmãos a doce presença de Jesus, a doce presença de Nossa Senhora. Que o Senhor devolva a cada um de nós a essência que é a sua santidade, a sua pureza, o seu amor, o seu perdão e a sua misericórdia. Que nós possamos encher o nosso coração de todas essas coisas maravilhosas e levar a todos os irmãos aos quais nós encontrarmos pela vida fora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, tenham todos uma excelente sexta-feira, um abençoado final de semana. Sábado e domingo tem Gotas de Esperança. Eu espero você lá acompanhando as nossas mensagens. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, compartilhe, ative o sininho aí para receber as notificações. Forte abraço a todos, bom final de semana e até segunda com a Palavra de Esperança e amanhã com as Gotas de Esperança. Valeu, gente! Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.